Olá, sexta-feira, dia 26 de março, como vai? Vai bem? 2021, rapaz, e o mês de março caminhando para o final. E Opinião está começando nessa noite de sexta-feira com você aqui na TV Pantanal, canal 22, uma emissora do Grupo Gazeta de Comunicação. Como vai? Vai bem? Tomara que você esteja bem e que permaneça bem e permaneça conosco. Muito bom ter você aqui em mais uma edição do programa Opinião. Hoje a gente vai falar da saúde pública ou a falta dela, não é? Porque nesses tempos de pandemia a gente sente muito a falta de uma estrutura pública ou privada para que possa garantir a saúde da população mato-grossense. Para falar sobre isso já está aqui a postos com a gente, Dr. Gabriel. Dr. Gabriel, que é Gabriel Fels, que é cirurgião plástico, é também membro lá do CRM e vai falar aqui sobre especialmente essa área dele lá no CRM, que é o Conselho Regional de Medicina, e também está trabalhando ali na Arena, e firme, né, ali na Arena Pantanal, na central de triagem, para atender o povão que nesse momento está em polvorosa, atrás aí de um alento, seja por meio de atendimento médico, enfim, seja por meio de um teste, não se sabe mais o que fazer e aí tem que buscar o que tem. E o que tem hoje, uma das principais ferramentas, chama-se Arena Pantanal, na central de triagem ali. Mas eu quero cumprimentar aqui Lorenberg, tudo bom? Sexta-feira, sextou, estamos aqui. Firme, né? Firmes. Forte. Caminhando para o final de mais um mês. É o terceiro mês, vamos começar o quarto mês. Olha, está passando muito rápido. Um grande abraço a todos os nossos telespectadores e muito obrigado por estar conosco. Eu quero dar uma explicação para você que nos assiste também. A gente anunciou que teríamos também hoje aqui a deputada Janaína Riva, que ela ligou para a gente agora no final da tarde por conta de uma situação que houve lá com um parente lá em Rondonópolis, mais exatamente parente do esposo dela, não é? Se é parente do esposo, é parente dela também, né? E aí ela teve que ir correndo lá para Rondonópolis e aí, em função disso, ela não estará aqui hoje conosco no programa Opinião e sim na semana que vem, já pré-agendamos inclusive para quarta-feira da semana que vem, uma entrevista com a deputada Janaína Riva, do MDB. Doutor Gabriel Fels, que muito bom recebê-lo aqui, como médico, como representante também do CRM, como um árduo trabalhador da medicina ali na triagem na Arena, enfim, é uma honra recebê-lo aqui. Boa noite a todos, é um prazer receber esse convite, espero poder ajudar, esclarecer qualquer coisa que eu possa, estou à disposição para ajudar. Eu quero começar falando da Arena Pantanal, porque tem sido notícia, eu particularmente vejo todas as notícias como positivas, em que pese tudo que tem havido não seja nada positivo, né? Essa correria e tudo, mas tem um alento ali. Eu fico imaginando o que seria da desse momento se não fosse a Arena Pantanal também, com aquele trabalho que ali é feito. Antes de falarmos do seu papel ali no CRM, qual é o seu papel lá na Arena Pantanal? O que o senhor tem de informações assim para trazer aqui para o nosso telespectador desse trabalho que ocorre lá? Sim, na Arena Pantanal não estou na gestão, eu estou lá como médico que atende, eu estou lá desde julho, quando abriu a inscrição para que os médicos que quisessem trabalhar na área Covid, na Arena Pantanal, eu fiz a inscrição, então estou lá desde julho atendendo. Nós atendemos uma média de 900 pacientes por dia, né? Lá é um centro de triagem, de testagem, lá testa, né, faz os exames, faz o antígeno, que é o exame que está sendo feito atualmente. Um tempo atrás a gente fazia também as tomografias lá em loco, a máquina deu um problema, agora as tomografias estão sendo feitas na Santa Casa, mais encaminhadas da triagem, e lá também distribui alguns medicamentos. Então lá não é um local de internação, sim, é um local realmente de triagem, um centro de triagem. Então a gente procura ajudar todas as pessoas que nos procuram, né, que procuram com algum sintoma, que teve contato com Covid, ou que chegam lá que não estão em estado grave. Lá não é para ir pacientes que estejam em estado grave, lá não tem estrutura. Os pacientes em casos graves devem ir para uma policlínica, para uma UPA ou para um hospital, né? Mas os pacientes que necessitam ser triados, né, serem testados e que necessitem às vezes de uma tomografia,
Aí sim, lá é o local ideal, inclusive para serem aconselhados, para conversar com o médico, né, para tirar dúvidas. O que é um estado grave aí? Para você que está assistindo, inclusive, se tiver com esses sintomas que representam um estado grave, não deve comparecer à Arena Pantanal. O que é um cenário um quadro de estado grave? Então, lá existe um protocolo, né? Por exemplo, lá se você já está com uma febre, está com 38, 38,5, acima de 38, você não deve ir para a Arena, você já deve ir direto para uma UPA, uma policlínica. Se você está com uma saturação baixa, normalmente o paciente não tem como ver isso em casa, que é aqueles oxímetros que usam no dedo, mas lá na Arena, quando chega, a primeira coisa que eles fazem é colocar o oxímetro no teu dedo. Se tiver com uma saturação abaixo de 94, 92, você precisa de internação. Então lá também não é um local para... Lá não se interna ninguém, lá, né, só faz essa triagem. Então lá é para você tirar dúvidas dos pacientes que tiveram contato com o paciente com Covid, ou um paciente que começou com aquele quadro gripal, né, que a Covid muitas vezes começa com quadro gripal, começa com coriza, começa com dor de cabeça, com tosse, né, com calafrios, dor no corpo todo. Então você deve ir lá para tirar essa dúvida, porque a Covid é uma doença que não é fácil fazer o diagnóstico, que ela se assemelha muito a qualquer quadro gripal, qualquer quadro viral. Então, se você está nesse quadro, você deve ir lá. Freudenberg? Olha, antes de mais nada, nós queremos agradecer a presença do senhor e mais do que agradecer, é uma alegria, um prazer e honra de tê-lo aqui. Obrigado. A saúde, pelo menos no último ano, desde 2020, virou exatamente tema de todos os dias, de todos os veículos de comunicação. Infelizmente, de uma forma que não deveria. E é exatamente o foco que eu gostaria muito de ouvi-lo, ouvir a sua experiência, o seu conhecimento na área da saúde. Falou-se muito, durante toda a nossa vida, que a saúde pública era um fracasso. Ainda que nós tínhamos o SUS, que no papel, e aí eu estou provocando exatamente a reflexão do senhor, no papel é o melhor projeto, é o melhor programa de saúde que nós temos no mundo. Mas no papel, a pandemia acelerou ainda mais e aguçou a nossa ideia e os nossos olhos para que o quadro ruim e caótico da saúde pública brasileira, não é apenas Cuiabá, não é apenas o estado de Mato Grosso, é a saúde pública brasileira, o quadro caótico. A minha pergunta está exatamente aí. Com todo o conhecimento que o senhor tem, qual é a avaliação que o senhor faz e qual é a perspectiva que o senhor faz para melhorar a saúde pública depois do Covid? Eu falo sempre depois do Covid, e aí eu estou provocando de novo o senhor. Nós sairemos da pandemia para a epidemia, né? Sim. Nós vamos ter essa doença sempre, ao longo dos anos, mas de uma forma muito menos violenta do que temos hoje. Eu estou pedindo exatamente o diagnóstico, a avaliação, o conhecimento do senhor sobre esse quadro que eu tentei. E me perdoe se eu não fui capaz suficiente para descrevê-lo. Sim, é interessante isso. Obrigado pela pergunta, uma pergunta bastante interessante. Realmente, o SUS, ele começou quando eu me formei. O SUS começou com a Constituição de 88, né? A Constituição de 88, eu me formei em 88, né? Tem 32 anos. E aí começou o SUS. O SUS, realmente, eu me lembro que quando eu comecei a fazer residência, eu comecei lá em Florianópolis e vinham aqueles argentinos, naquela época os argentinos invadiam o Brasil, e o pessoal perguntava, mas o argentino que chegou aqui, ele tem que ser atendido de graça? E o SUS diz que o SUS é universal, né? Ele não tem distinção, você é obrigado a atender todo mundo, ele é universal, você tem que fornecer tudo à pessoa, independente do nível social, da nacionalidade. Você é obrigado a dar desde do diagnóstico até o tratamento. Isso é o que está na Constituição, que está no SUS. Você tem que dar tudo para o paciente. Ele chegou ali, independente de quem ele seja, você tem que dar os exames, o tratamento, os medicamentos, o diagnóstico, tudo. Então o SUS é isso no papel, como você disse. Na realidade, a gente vê que 25% da população tem plano de saúde. Por que 25% da população tem plano de saúde? Tem plano de saúde porque o SUS não funciona como deveria funcionar, né? Ninguém paga
R$ 1.000 por mês, né, 2.000, que depende, porque quer, paga porque sabe que o SUS não fornece o que deveria fornecer, né? Não é no papel é perfeito, né, como você disse, mas na realidade deixa muito a desejar. Por quê? Aí entra já diversos fatores, né, a maioria deles relacionados à gestão, né, o financiamento do SUS. Fala-se muito financiamento do SUS, mas também como se lida com esse financiamento do SUS. Quem faz a gestão desse financiamento? Por que o SUS não funciona, mas não funciona tão bem? Né? E, apesar de ele funcionar mal, realmente, sem o SUS, imagina como o Brasil estaria no momento desse. Né? O SUS funciona muito mal, mas dos males, né, ainda menor. Então, o que eu diria é que realmente tem que se melhorar muito, tem que se pensar, né, se os mecanismos que existem para que a Constituição seja cumprida, a gente observa que eles não funcionam, né, tanto que a Constituição não é cumprida, que o SUS não funciona. Não é como está dito na Constituição, que todo mundo tem direito a tudo, desde o início até o final. Né, muita coisa do SUS é judicializada. Por que é judicializado? E quem é que tem acesso a essa judicialização, né? A maioria das pessoas nem acessa essa judicialização, né, tem um devido, por exemplo, hoje comentou-se nos WhatsApps aí, de uma pessoa que precisou furar a fila da UTI, era uma senhora de 70 e poucos anos, deve ter visto, e o juiz foi lá e falou, não, você não deve furar a fila porque todo mundo precisa dessa fila. Mas imagina que essa pessoa teve acesso à judicialização, a grande maioria não tem esse acesso, a grande maioria nem acesso a fazer isso tem. Então, o SUS realmente é uma coisa muito imperfeita que tem que ser melhorada no país. De que forma? A gente tem que sentar, estudar. Estamos conversando aqui ao vivo aqui com o médico cirurgião plástico, o Dr. Gabriel Felski. Lá no CRM, qual que é o posto do senhor mesmo lá? Que o senhor estava falando agora há pouco antes do programa começar, que eu fui presidente do conselho de 2013 a 2016. Atualmente eu coordeno a educação médica continuada, assim, os cursos que são dados, né, para os médicos, atualização, inclusive nós temos um curso agora só sobre Covid, do dia 12 ao dia 16 de abril, né, vários convidados vão falar tudo sobre Covid, esse curso é virtual, né, não tem mais como ser presencial, então eu coordeno essa parte dos cursos para a área médica, atualização e tudo mais. Doutor, o presidente nacional, o presidente do Conselho Federal, Dr. Mauro Rodrigues, Ribeiro, de Campo Grande. Dr. Mauro Ribeiro, que é que é o presidente do Conselho Federal de Medicina, ele foi notícia essa semana aí, sim, ele está... Porque assim, tem uma outra associação médica, né? Tem uma outra unidade que representa, sim, os médicos, que é a Associação Médica. Sim. Que aí chegou lá falando, detonando o tratamento precoce, isso, aquilo, outro. E aí, eu acho que foi até em forma de desabafo, ele falou um monte de coisa, assim, que foi inclusive notícia no país inteiro, acho que no dia de ontem. Eu queria o posicionamento do senhor, até porque o senhor está numa linha de frente ali na Arena Pantanal, o senhor vê em loco ali, nos olhos das pessoas, essa busca por uma esperança, não é? Sim. Se o senhor avaliasse aquilo, se o senhor endossa aquilo que ele falou, e qual que é a sua avaliação sobre esse tratamento? As entidades médicas, elas são representadas, né, por 4 grandes instituições, que é o Conselho Federal de Medicina, que trata da parte ética, né, que regulamenta, faz as resoluções, as normas, os decretos. A Associação Médica Brasileira, que é a parte científica, a Associação Médica Brasileira é composta das sociedades. Sociedade de psiquiatria, cardiologia, infectologia, anestesiologia, os sindicatos, que tratam da parte trabalhista, sindicato dos médicos, né? E a academia, que trata da parte histórica, a história da medicina dos médicos. O Dr. Mauro Ribeiro, eu conheço ele quando eu era presidente, ele já era da diretoria do Conselho Federal de Medicina, uma pessoa que eu estimo muito, uma pessoa muito sensata, capaz, uma pessoa que eu sempre ouvi, né? E realmente a grande discussão que começou ano passado já, essa questão do tratamento precoce, né? Começou com o Trump lá nos Estados Unidos e o Bolsonaro aqui no Brasil, né, que disseram que a cloroquina tratava, né, os casos de coronavírus, essa virose.
Foram feitos inúmeros trabalhos, né, inúmeros trabalhos no mundo todo. Nenhum trabalho foi conclusivo. Não se pode dizer que tal medicamento mata o vírus ou que não, né? Mas nada foi conclusivo. É uma doença nova, tem 1 ano que começaram a ter mortes aqui no Brasil. A primeira morte foi em março do ano passado, né? Agora em março fez 1 ano. Então, uma doença nova onde a medicina está conhecendo, né? Não teve tempo ainda de estudar essa doença. É uma doença que ela é multissistêmica, ela atinge todo o organismo, né? Desde os olhos, o cérebro, o coração, pâncreas, fígado, nervos, né? Pele, musculatura. É uma doença nova. E mutante, né? Em Mutante. Começaram a ver essas mutações desses vírus, algumas com mais agressividade na transmissão, né? Não se sabe ainda em relação à gravidade, mas na transmissão já sabe-se que algumas são mais fortes. Então ficou muito assim, a sociedade, a última que saiu, que é a Associação Médica Brasileira, juntamente com a Sociedade de Infectologia são os médicos que tratam de doenças infecciosas. E eles se posicionaram claramente que são contra o uso desses medicamentos chamados de tratamento precoce. Entendi. Então, as sociedades que tratam da parte científica da medicina, né? Quem trata de infecção, infectologista. Né? Ele que trata de tratamento de vírus, de bactérias, de fungos, né? Eles são especialistas nisso. E eles se posicionaram e falaram, nós somos claramente contrários. Não existe nenhum trabalho científico que diz que funciona. Aí o presidente do Conselho Federal, né? Eu vi essa fala dele ontem, né? E ele disse que existem alguns trabalhos que colocam isso na dúvida. Talvez funcione, talvez não. Na realidade, não se sabe. Mas ele direcionou para o médico fazer, isso, juntamente com o paciente. E aí, o que ele disse? Ele disse que cabe ao médico, né, naquela relação médico-paciente, né, que sempre existiu, sempre deverá existir, conversar com o paciente e ver onde eles chegam. Mas realmente não é fácil, assim, né, como ele falou. Porque... Mas ele se opôs ao que falou lá a Associação Médica, né? Isso, ele se opôs ao que falou a Associação Médica, falou, nós somos contra. E ele falou, não é bem assim. Ele falou até, a Associação Médica só dá palpite da área científica. Nós aqui no Conselho, nós fazemos as normas e as resoluções. Cada um no seu quadrado. Mas não existe nenhuma resolução, nenhuma norma obrigando a usar e também desautorizando o uso. Então, você não é obrigado a usar, mas também você não precisa usar. A gente volta a falar sobre isso após o intervalo comercial. Nós estamos conversando ao vivo aqui no programa Opinião desta noite, aqui com o Dr. Gabriel Felski dos Anjos, que continua com a gente após o intervalo comercial. E você, se tem alguma dúvida, você pode mandar sua pergunta via WhatsApp. Aqui para o Opinião, o número está na tela aí, 99932-2529. Opinião dá um tempinho e volta já já. Então, estamos de volta ao vivo aqui com uma entrevista muito especial, mais do que especial, porque ela é orientativa. O que nós precisamos também de consumir nesse tempo, ou nesses tempos pandêmicos, são as informações verdadeiras, né? A análise técnica, ela com aprofundamento mais detalhado, a gente traz aqui agora uma entrevista com o Dr. Gabriel Felski dos Anjos, que tanto é do CRM, como também está lá na luta, lá na central de triagem. Olha, antes de seguirmos com a entrevista aqui, a gente vai destacar o que temos de mais importante no Gazeta Digital, www.gazetadigital.com.br. 98% de UTIs ocupadas. Em terceiro lugar de pior índice de vacinação, 87 pessoas morrem de Covid-19 em Mato Grosso. Ocupando a terceira posição de pior índice de vacinação do Brasil, Mato Grosso registra mais 87 vidas perdidas para a Covid-19 nesta sexta-feira, 26. De acordo com o boletim da Secretaria de Estado de Saúde, a SES, 7.255 óbitos em decorrência do coronavírus ocorreram no estado.
De acordo com dados divulgados pelo consórcio de veículos de imprensa na quinta-feira, dia 25, com 4,04%, Mato Grosso, com 4,04% da população vacinada, fica na frente apenas de Rondônia, com 3,93%, e Pará, com 3,72% da população imunizada. O painel da Secretaria de Estado de Saúde aponta que em 24 horas foram notificadas 2.346 novas confirmações de casos de coronavírus no estado. Dos 300.058 casos confirmados da Covid-19 em Mato Grosso, 16.040 estão em isolamento domiciliar e 274.632 estão recuperados. Entre casos confirmados, suspeitos e também os descartados para a Covid-19, há 493 internações em UTIs públicas, 533 em enfermarias públicas, isto é, a taxa de ocupação está em 97,24% para UTIs adulto e 64% para as enfermarias adultas. Detalhes aí da Covid no Gazeta Digital, que também tem esse outro destaque aí, ó. Por sua vez, essa aqui é do lá de Várzea Grande, né? É uma página só ou Calil do... Essa aqui mesmo? Vou ler aqui no telão aqui, porque aqui tá... Fala comigo, por favor. Pois é, tá aqui na minha mão, essa folha aqui. Por sua vez, Calil... Essa aqui? Entendi. Agora que eu entendi. A voz do além falou comigo aqui pelo ponto. Entendi. Prefeitos de Cuiabá e Várzea Grande, Emanuel Pinheiro e Calil Baracate, ambos do MDB, descartam a possibilidade de lockdown, fechamento total aí do comércio nos municípios. Em reunião nesta sexta-feira, dia 26, os gestores discutiram medidas para conter o avanço da Covid-19 nos 13 municípios da Baixada Cuiabana que estão em risco alto de contaminação. Conforme o chefe do executivo de Cuiabá, aspas, é muito difícil implantar uma quarentena obrigatória de 10 dias. A medida foi proposta pelo governador Mauro Mendes, do Democratas, em decreto publicado na quinta-feira, dia 25. Abre aspas, posso dizer que é muito difícil, na visão de Cuiabá e na nossa experiência, decretar quarentena. Precisamos conviver com segurança com o vírus, porque é uma realidade. Defendemos o isolamento para grupos de risco, para quem pode. Agora, quem não puder, quem tem que trabalhar, é necessário darmos as condições de segurança para essa convivência com o vírus, defende aí o prefeito. Já o Calil Baracate não relutou em afirmar que nega a quarentena. Segundo explica ele quer trabalhar apenas com a abertura dos serviços essenciais, abre aspas. Não trabalho com a possibilidade de lockdown, até porque o fechamento de todo o comércio é ruim. As pessoas precisam trabalhar, temos que limitar algumas atividades, então não vamos agradar todo mundo. Os serviços essenciais não podem parar, fecha aspas, afirma Calil Baracate. Porém, ele apresentou ainda a possibilidade de antecipação de feriados e também escalonamento de horário do comércio em Várzea Grande. Agora está certa a informação aí. Lorenberg, o que você acha disso aí? No caso do Emanuel com o Mauro, com o governador, do prefeito com o governador, ainda cheira aquela questão da rusguinha política, né? O Calil talvez não, porque o Calil também não está muito nessa queda de braço aí, mas você acha que essa questão da negativa ao lockdown é uma decisão acertada? Negativa do lockdown pelos prefeitos?
Eu não vejo o Calil, o prefeito Calil, com uma briga com o governador Mauro Mendes. É bom deixar muito claro isso. É claro que o Paulo não falou isso, mas é bom a gente clarear para que o amigo telespectador não tenha uma opinião diferente dos fatos. Não há uma briga declarada entre o prefeito Calil de Várzea Grande com o governador. Ainda que o prefeito de Várzea Grande seja do mesmo partido do prefeito da capital. Mas a briga particular entre o prefeito da capital e o governador não é uma briga de hoje, começou na segunda semana da administração do Emanuel Pinheiro, lá no primeiro mandato. Começou essa briga, já visualizando as eleições de 2020 e agora a briga continua visualizando as eleições de 2022. Portanto, não vai parar agora. Por outro lado, é bom também registrar, amigos telespectadores, que o governador Mauro Mendes, ele tem toda a sua argumentação defendendo o lockdown, ele defendeu inclusive a antecipação dos feriados para fazer tudo nesse final de semana, nessa semana e na outra semana, portanto 10 dias. E o prefeito Emanuel Pinheiro foi contrário. E o prefeito de Várzea Grande, ainda que tenha opinado em certos momentos a favor do decreto do governador, ele particularmente tem posicionado contrário. Tá certo, aí a situação continua do jeito que está, não vão aderir, pelo menos pelas decisões dos gestores municipais. Eu quero também pegar, não do ponto de vista político, mas uma opinião técnica do doutor Gabriel. Doutor, o fechamento completo, o fecha tudo, chamado lockdown, você acha que ele é um remédio eficaz nesse momento? É necessário ele realmente? Ou assim como se verifica em grandes locais onde houve lockdown, aí as coisas não funcionaram? Então, uma discussão, né, bastante importante que está se fazendo agora. Uma coisa a gente tem certeza que tem que ser feito. Cuiabá é a terceira cidade onde mais morrem pessoas por 100 mil habitantes. Né? Saiu hoje na revista Exame mostrando do país, que né? Cuiabá do país, é a terceira capital, né? Terceira capital, onde mais morrem. Quer dizer, está morrendo muitas pessoas aqui. Algo tem que ser feito. O ideal seria vacinar, né, grande parte da população. E isso a gente vê que praticamente não será feito, né? Está muito lenta essa vacinação aqui. Não só em Cuiabá, no Brasil todo, né? No Brasil, em Cuiabá, em Mato Grosso. Então, o que você pode fazer? Algo tem que ser feito. Está morrendo muita gente, não é uma terceira capital, né? Uhum. Então, o que pode ser feito? Uma das coisas é esse distanciamento social, e o lockdown, na realidade, é um distanciamento. Né? O objetivo é impedir que as pessoas se comuniquem, né? Se aglomerem, fiquem afastadas. Se vai funcionar também depende muito da cultura do povo, né? Do povo cuiabano, do povo brasileiro, se eles são acostumados a seguirem normas, regras, né? Você pode, de repente, baixar um lockdown por decreto e, na prática, não funcionar. Uhum. Se funcionasse da maneira que deveria, eu acho que ajudaria, sim, né? Uma vez que as pessoas não se aproximariam, não haveria essa contaminação. Agora, tem o outro lado, né, que se fala que é o lado da pessoa ficar sem trabalhar, não ter um provento, sustento. Aí já é mais uma questão de gestão, né? Que a gestão, cabe à gestão resolver isso. Esse outro lado aí não é nem o econômico, Sim. que o senhor faz menção, também aquela coisa do cara ficar em casa, Sim. do cara ficar entediado, a questão psicológica propriamente, também. Não é? Sim. E a gente já vê casos de depressão, os casos oficialmente de depressão no país têm aumentado também, por conta disso aí. A gente, tem aumentado bastante. Infelizmente, sim. Briga de marido e mulher, agressão contra a mulher, não é? Sim. E isso também são consequências desse chamado fechamento aí. Lorenberg, por favor. Eu vou aproveitar mais uma vez, como eu fiz na primeira pergunta, aproveitando, explorando um pouco o seu conhecimento, a sua experiência. No bloco anterior, o Paulo fez uma pergunta, eu vou pegar carona nessa pergunta, até para explorar um pouco mais a resposta que o senhor nos deu, e que foi belíssima, mas vamos explorar um pouco mais. Recentemente, 5 ex-presidentes do Conselho Federal de Medicina, juntamente com ex-diretores, publicaram
uma carta aberta ao Conselho Federal de Medicina, exigindo que o Conselho Federal de Medicina tomasse uma posição, sobretudo do ponto de vista ético, diante do tratamento precoce. Ou seja, em Minas Gerais, aqueles 5 ex-presidentes do Conselho Federal e ex-diretores eram contrários, ou são contrários, ao tratamento precoce. E aí a carta aberta foi exatamente nessa direção, pedindo para a atual diretoria do Conselho Federal tomasse um posicionamento. E a carta não foi, pelo menos não se publicou da forma como deveria, uma resposta condizente com o que era exigido na carta. O senhor, que provavelmente deve ter lido a carta, deve ter acompanhado essa discussão, qual é a avaliação que o senhor faz diante dessa situação dentro do Conselho Federal de Medicina? Pedido que o Dr. Mauro Rodrigues Ribeiro, aliás, o Dr. Mauro Ribeiro, não acatou, pelo menos até agora. Pelo contrário, pelo que ele disse ontem. O problema é a medicina, ela é uma ciência conservadora, né? Nós nos baseamos, pelo menos até aqui começar essa pandemia, tudo que a medicina faz, tudo que o médico faz, ele deve se basear em trabalhos científicos. Um médico não pode, porque ele achou que a vizinha tomou um líquido azul e ficou bom, ele jamais pode se basear no que ele viu ou no que ele acha. Ele só pode se basear no que está estabelecido em trabalhos científicos. A medicina é assim, até essa pandemia começar. É fria. É fria, você não pode achar que... A medicina é fria, ela base com um juízo frio da coisa. Um juízo frio, baseado em trabalhos científicos, em evidências, né? Então, o que os diretores dos conselhos falaram é isso. Se não existe evidência científica, não existe trabalho científico falando que funciona, você médico não pode usar. Mas nós vimos que, devido à politização, muita gente foi no sentido contrário, né? Dizendo, não, mas nós estamos diante de uma doença nova, nós não podemos esperar que existam trabalhos para fazer alguma coisa, né? Então, colocou aquela dúvida na cabeça de muitos médicos. Muitos médicos, então, começaram a questionar essa questão da evidência científica, do tradicionalismo da medicina, né, com isso. Então, o que as sociedades médicas dizem e o que esses presidentes, diretores do Conselho Federal de Medicina disseram é isso: você só deve se basear, um médico, na medicina, em trabalhos científicos, não em achismo, né? Em fulano de tal usou e funcionou, mas usou em quantos pacientes, qual foi o trabalho, né? Mas aí o presidente do conselho falou, não, mas como é uma doença nova, é importante a relação médico-paciente. Você discute com o seu paciente, se ele aceitar, você dizendo para ele de todos os riscos, mostrando para ele. Porque o que diz o juramento de Hipócrates é salvar vidas, não é? Não é a principal. Se você tem... eu concordo plenamente com a questão científica. E mais do que isso, eu acho que a solução é a vacina. Ponto. Sim. Agora, o off-label, a relação propriamente do paciente com o médico... é a mais importante. Não é a mais importante? Sim, sem dúvida, sem dúvida. E se ali você médico, percebe que há uma... Ainda mais uma doença rara, inédita, que ninguém conhece, como essa. Se há uma faísquinha de esperança ali naquilo, que há se não, há um indício, há vários estudos, inclusive, publicados até não é aquele estudo longínquo, demorado, mas já tem vários estudos. E tem mais do que isso, os indícios aí de pessoas que, hipoteticamente, se curaram, né, ou estão se dando bem. Não vale essa percepção ali? Não é a mais importante? Mas tem que se tomar muito cuidado, né, de você, de repente, abandonar aquele lado científico, né, e vamos fazer uma suposição, que você adote um remédio, vamos supor a solda. Vocês viram a questão da solda lá do governador de Rondônia? Saiu também ontem, mostrando que dizendo que a solda, ele estava soldando um material e aquele gás, como ele estava com Covid, ele melhorou, ficou bem. Então, vocês viram isso? Eu vi. É tanta coisa que sai. Então, vamos dizer que
as pessoas digam que não, que isso resolve. Então todo mundo vai começar a usar aquela solda tal, e você vai ver que daqui a algum tempo, vamos supor que os médicos digam que aquilo funciona. E daqui a 2 anos a gente chega à conclusão que muitas pessoas morreram devido a essa informação. Então isso que é uma coisa perigosa Porque de se tem fazer. aí, se for pegar por esse exemplo da solda, eu acho bizarra, né? Foi uma coisa no primeiro bizarra. momento, bizarro. Foi uma coisa bem Mas se pegar isso, por exemplo, e olha que eu defendo, eu acho que a vacina, ela é... Não, a vacina, sem dúvida. Agora, essa questão que houve da AstraZeneca agora lá, né? Que as pessoas hipoteticamente tiveram trombose, sim, mas não se comprovou, né? É uma coisa que, quando chegou a vacina, quando começou a aparecer a AstraZeneca, ninguém falava disso. Aí, de repente, percebeu que poderia haver a questão da trombose. É algo que se percebeu depois que o caminho estava andando, depois que Sim, em relação à vacina, eu acho que não tem discussão, isso nem na área médica e nem em local nenhum. A vacina ela tem que ser 100% aceita, isso não tem discussão. A gente sabe que nos Estados Unidos, uns nichos muito pequenos, existem umas pessoas que são contrárias à vacina, mas isso é uma coisa completamente sem fundamento, né? Não se pode dar nenhum ibope, nenhum crédito a esse tipo de pessoa. Não, nem se deve falar sobre esse assunto, porque esse assunto é completamente absurdo. Porque o que vale é que se ela está liberada... A vacina é algo que no mundo que salvou milhares, milhões de vidas. É uma coisa que veio para ajudar a humanidade e que só tem coisas positivas. Tudo que tem coisa positiva, até uma dipirona, uma aspirina, tem uma quantidade ínfima de efeitos colaterais. Você sabe que pode tomar uma dipirona e pode ter uma doença raríssima, mas que pode ter. Você pode ficar sem glóbulos brancos. Professor Lorenberg. Na primeira resposta que o senhor deu, nesse segundo bloco, o senhor falava das mortes que estavam acontecendo. E vamos falar exatamente sobre esse quadro. Se não me falha a memória, mas é só para a reflexão do senhor, para a avaliação do senhor, no dia 19 de março até o dia 23 de março, nós tivemos no estado de Mato Grosso 266 mortes, 266 óbitos. Agora, o Paulo acabou de ler uma matéria, nas últimas 24 horas, 87 mortes no estado de Mato Grosso. Naquele mesmo período que eu disse para o senhor anteriormente, do dia 19 de março até o dia 23 de março, só em Várzea Grande morreram 30 pessoas. Ou seja, é alarmante o número, é alarmante o quadro. E aí vem a minha pergunta, exatamente para explorar um pouco mais o conhecimento e a bagagem intelectual que o senhor tem, e o conhecimento da área médica que o senhor tem. Onde nós erramos para esse quadro ser tão complicado e tão ruim para todos nós? O doutor Gabriel vai responder essa pergunta do Lorenberg Alves após o intervalo comercial, mas é coisinha muito rápida, a gente volta já já. Voltamos aqui, estava conversando sobre essas coisas aí de Covid aqui no intervalo. O assunto do momento não tem como, porque é de deixar a gente empolvorosa o tempo todo, é assustador, não é? Quando a gente observa, não só as filas aí, o pessoal atrás do medicamento, do tratamento propriamente, tem pessoas entubadas aí. Hoje tive a notícia de uma colega jornalista que está também nessa situação aí, né, buscando sobreviver diante da situação toda, e a gente acaba conversando mais sobre isso do que outras coisas. A gente tem outro assunto, só Covid. E o Lorenberg Alves, esse meu colega que está aqui do meu lado, ele deixou uma pergunta no bloco anterior para que o doutor Gabriel respondesse agora. O senhor lembra da pergunta? Lembro. Por favor, então, seja à vontade. Então, o índice de mortes no estado aqui de Mato Grosso, em Cuiabá, está crescendo geometricamente, né? Está subindo muito. E isso é muito preocupante e nós devemos procurar, né, por que está acontecendo isso, qual é a causa, né? O que pode ser feito. Isso tem que ser visto logo, urgentemente, né, para a gente resolver, porque as pessoas estão morrendo. Então não dá para esperar. Então, por que isso está acontecendo? Não está funcionando o distanciamento, não estão funcionando os medicamentos, está tendo problema nos pacientes que internam,
a atenção aos pacientes, a maneira como eles são tratados não está sendo adequada. Nós vimos, o Conselho fez vistorias em todas as UTIs do estado de Mato Grosso, né? Isso não foi divulgado ainda, porque foi feito agora, ainda estamos averiguando isso com mais detalhes, mas nós vimos que todas possuem problemas, né? Então, são quantas que tem oficialmente no estado de Mato Grosso? Eu acho que são mais ou menos. Não sei exatamente, eu lembro que o nosso coordenador lá do departamento fiscal é o doutor Pedro Crotti, e o médico fiscal que é o coordenador foi o doutor Zenildo. Doutor Zenildo ele é médico, ele é do Conselho Fiscal de Medicina, ele teve a coronavírus, ele internou numa UTI, ele ficou entubado mais de 10 dias, a mãe dele faleceu quando ele estava entubado por coronavírus também, ele não viu, e ele conseguiu sobreviver. Hoje ele está trabalhando, voltou a trabalhar, ele tem uma sequela de membro inferior, mas ele foi um sobrevivente, então ele é uma pessoa assim que ele foi atrás, né, de coordenar essa pesquisa, ver o que está acontecendo nas UTIs, né, do estado de Mato Grosso, e ele viu que existem problemas, mas isso cabe a presidente do conselho mostrar esses problemas, trazer para vocês, ainda mais que isso ainda não foi oficializado, não posso dizer, nem citar nome de nenhuma UTI. Mas existem problemas nas UTIs, né? Existe também problemas, isso eu posso falar porque todo mundo vê, que é quem estão sendo contratados para tratar esses pacientes mais graves. Quando um paciente vai para a UTI, ele vai praticamente para o fim da linha, para o fundo né, ele está no estágio mais crítico. O que requer hipoteticamente, um mais experiente, um profissional mais experiente. Ele tenha uma estrutura melhor, né, porque ele está ali é o último local que ele pode salvar. Então ele quer uma estrutura melhor ali, que tenha um profissional mais bem habilitado. Mas a gente vê que não é isso que está acontecendo, não só em Mato Grosso, mas no Brasil. O mais bem habilitado é o mais experiente. O mais bem habilitado seria o mais experiente, mais treinado para isso. Uhum. Existe, por exemplo, quem trabalha em UTI, existe uma residência, uma especialização, chama medicina intensiva. O intensivista é o médico da UTI. Existe esse número no estado de Mato Grosso? Esses médicos que trabalham na UTI são todos intensivistas? A gente vê que não. Então está tendo um problema aí, né? A gente está tendo um problema aí, cabe a gestão resolver esse problema, né? Por que os intensivistas, por que a UTI não tem só intensivista? Né? A gente sabe que realmente não existe esse número para cobrir todas as vagas de plantão, do diretor técnico da UTI, do médico que passa visita, do plantonista. Então, a gente vê que tudo isso eu acho que está levando, desde a estrutura, desde a falta do distanciamento, desde a cultura do povo, esse aumento absurdo do número de mortes que está acontecendo, não só aqui, né, no Brasil todo. Não tem, né, esse profissional à disposição no Brasil inteiro. Sim. Até sugeri aqui o intercâmbio, porque o governador falou outro dia aí, mas não sei o quê, a gente não podemos, a gente não consegue abrir novas UTIs porque faltam médicos intensivistas, faltam os profissionais, né? Aí eu até falei aqui, mas por que não troca figurinhas para outros estados? Mas não tem em outros estados também, né? Esse é o problema. Por favor. Mas vamos ainda nessa mesma questão, até para que ajudar a reflexão do nosso amigo telespectador. O senhor falava agora há pouco que os intensivistas são os especialistas para cuidar das UTIs. Eles estão preparados para cuidar e dar o melhor tratamento ao paciente. Ao passo que existe também os contratados, alguém que não tem essa especialidade para fazer esse mesmo serviço. E aí vem duas perguntinhas. E me perdoe, eu sou leigo, estou fazendo uma pergunta da forma como eu acho que deve ser feita a pergunta. Nós tivemos 1 ano já de pandemia. Não foi tempo bastante para que nós tivéssemos um tempo de 15 dias, de 20 dias para preparar essas pessoas que estão trabalhando nas UTIs, que não estejam a capacidade suficiente para fazer isso? Não foi tempo bastante, eu estou provocando o senhor, não foi tempo bastante para que preparasse uma nova turma, para que elas pudessem desempenhar um bom papel
Nas UTIs? Com certeza, é o que eu estou dizendo. Por que está acontecendo esse número absurdo de mortes? Faltou gestão, lógico. Alguma coisa faltou. Por que não foi preparado? Realmente não houve essa preparação. O Conselho, que é um órgão de ética, de supervisão e de normatização, vai fazer um curso agora, né? A nossa presidente solicitou que a gente montasse um curso para esses médicos que trabalham em UTI, para que eles se aprimorassem, tivessem mais capacitação. Nós vamos fazer esse curso, mas nós estamos fazendo esse curso, não é função nossa. A função do Conselho não é... Isso é função das sociedades, da gestão, né? Mas como eles não fazem nada, cabe ao Conselho preencher esse vácuo, esse espaço. Realmente, você falou, tem toda a razão. Por que não... Tivemos aí mais de um ano já que começou a pandemia, né? Na China, em novembro do ano 2019. Começou a pandemia lá e até agora, em relação a essa falta de profissionais capacitados para a UTI, realmente existe um número muito grande de pessoas, de profissionais que não têm essa qualificação. Os médicos podem trabalhar em UTI? Pode. A lei que criou os conselhos, a lei de 1957, uma lei muito antiga, diz que todo médico, a partir do momento que ele tem o diploma de medicina, ele pode trabalhar em toda a área. É uma lei que pode até ser ultrapassada, mas é uma lei, ela é a lei que está valendo, é a lei, ela diz isso. Então, o médico ele pode trabalhar na UTI, entretanto, né, existe a questão do bom senso, da qualificação, da habilitação, né, de que você quer ser tratado por aquele médico que tem a melhor habilitação, a melhor capacitação. Então, qual que é o caminho, assim? Já que há o problema, há a necessidade de se abrir as UTIs, o governo tem dinheiro em caixa, mas não tem condições, segundo ele, de abrir as UTIs. Qual que é o caminho que o senhor aponta hoje para que haja essa... Capacitar esses médicos, né? Capacitar, estimular, ter um estímulo para que esses médicos trabalhem nessa área, né? E capacitá-los. Mas então há médicos? Há médicos, sem dúvida. Isso que o senhor falou aí, o médico que faz, ele está preparado para tudo, para trabalhar em qualquer área. Sim, o médico, quando ele é formado para trabalhar em todas as áreas, ele é capacitado para trabalhar em todas as áreas. E esse estímulo que o senhor fala aí, estamos falando de questões financeiras? Também, né? Lógico que para você, em toda a área... Mas é de menos para o governo, do profissional, Estado, ainda mais em tempo desse. Mas a gente sabe que os profissionais que trabalham em UTI, os plantonistas, são os que têm um dos menores salários. Então, não existe um estímulo para aquele profissional mais capacitado que faça esse tipo de... E a capacidade psicológica dos médicos? Eu conversei agora, vou cometer, não é inconfidência, porque eu observei isso. Quando o jornalista tem essas coisas, né? Você vai conversando com a pessoa, vai observando. Eu estava conversando com a doutora Hilda Netti hoje à tardezinha e... Sim. Ela com a voz assim, cansada, coitada assim, eu fiquei, poxa, aí veio na cabeça, né? Esses profissionais estão tão extenuados, mas tão extenuados, eu imagino, né? Até pela quantidade que não é suficiente, a demanda que é muito grande. Como é que vocês estão acompanhando esse lado psicológico e principalmente a assistência psicológica a esses profissionais aí? Porque o cara chega em casa, o que ele faz? Ele vai tomar o uísque dele, ele vai, sei lá o que ele vai fazer, ele vai ficar em transe, não sei. Isso na nossa área a gente chama de burnout, né? Que é queimar, né? Queimar para fora, né? O médico, quando ele chega nessa fase, né, de extrema estafa, porque quando o médico começa a ter que decidir quem ele vai mandar para a UTI, quem não vai, não por decisão técnica, mas porque simplesmente não tem. Lá nós vemos lá na Arena Pantanal, todo dia, você tem um paciente grave que você tem que internar, tem que mandar para a UTI, e você começa a ligar e não tem vaga no hospital tal, não tem vaga no hospital tal, e você começa, a partir do momento que o médico começa a ter que fazer esse tipo de decisão, que não caberia a ele, né? A decisão dele é falar, esse paciente tem indicação de internar na UTI, e encaminhar o paciente para a UTI, não ele decidir quem deve ou não. Isso não deveria ser função do médico, né? Então, a partir do momento que o médico começa a entrar nesse tipo de dilema, isso começa a extenuar muito o médico, começa a deixar o médico muito cansado, começa o médico a ter problema, como todo mundo, problemas de exaustão extrema, né? Desde aí que a gente chama de burnout, cansar e pensar muitas vezes em desistir da profissão, porque
algo que está trazendo mais sofrimento do que satisfação para ele. Quando o cara se submete à escolha de Sofia, por Isso, exemplo, exatamente. aí ele deve acabar com a pessoa, né? Acaba Você com a tem que pessoa. escolher quem vive e quem não. Isso. Professor. Mas ainda, vamos explorar, vamos caminhar Vamos lá. nessa esteira, que parece que ela precisa um pouco mais de reflexão. O médico, ele não tem costume, e me perdoe, eu sou leigo na área, me perdoe os meus erros. O médico não tem costume de estar nas suas mãos tantas mortes. Sim. A pandemia trouxe isso, muitas mortes. Sim. Isso provoca uma conversa interior entre o médico com ele mesmo e deixa ele psicologicamente abatido. Vou pedir para o senhor responder isso em 1 minuto e meio para a gente encerrar o programa. Perfeito. Pode ficar à vontade, pode responder. Pode responder. Tá, então é perfeitamente lógico que o médico é como qualquer outro ser humano, né? Ele também sofre, né? Ele sente dor, ele chora. E esse tipo de situação, né? Lembrando que o médico, quando ele está com doente, ele leva a doença também para a casa dele, ele vê os parentes deles doentes, filhos, mãe, né? Tiveram muitos colegas que já faleceram, né? Nós tivemos inúmeros aqui em Cuiabá. Né? Isso aproxima você da morte, isso mostra para você que você é humano e que você também pode morrer quando morre uma pessoa próxima de você. Então isso realmente, essa pandemia, essa doença, está levando muitos colegas a ficarem doentes, né, nessa situação. É muito triste, a gente espera que isso passe logo. A gente não sabe quando isso vai passar, né? Nós esperamos que com as vacinas isso se resolva, né? Mas realmente isso tem deixado a classe médica bastante aflita e pensativa. Doutor Gabriel, enfim, eu quero agradecer aqui em nome do programa Opinião a sua vinda aqui e desejar em seu nome aos demais médicos, toda a classe e enfermeiros também, o pessoal que está na linha de frente aí, boa sorte, força, resistência aí, porque esses são os mitos mesmo, são os heróis que a gente tem que valorizar. Muito obrigado por ter vindo, viu? Um abraço para a doutora Ibanete também lá, que falei com ela hoje, tomara que ela fique, né, firme, sempre firme, e vocês também aí. Muito obrigado. Obrigado a todos, agradeço o convite, estou à disposição toda vez que for necessário, estamos aí para colaborar com a população. Doutor Gabriel Felski, falando com a gente aqui no programa Opinião dessa sexta-feira. Lorenberg, a gente volta na segunda, meu amigo. Até na segunda, meu amigo Paulo, e até segunda, amigo telespectador. Então, na segunda, o Wellington Andrade, que é um dos diretores da ProSoja, vamos falar sobre o papel do agro, como é que está nesse tempo de pandemia. Acompanhe às 7h30 da noite, nesta segunda-feira, aqui no programa Opinião. Até lá, fica bem, fica com Deus também.